Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Hoje vamos pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu queria cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso tema do congresso, crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos explorando isso desde essa manhã. E o objetivo geral que o congresso tem, depois de o Senhor nos direcionar a um tema, em reuniões, depois de a busca de todo o ensino que seria dado, o Senhor disse que esse congresso teria o objetivo de capacitar os participantes a viverem uma fé equilibrada, onde a graça leva à obediência e o conhecimento sustenta a perseverança na sã doutrina, formando uma igreja bíblica, saudável e centrada em Cristo. Pode dar glória a Deus aí. Esse é o grande objetivo desse congresso. E a aula que nós temos a dar, vai passar o próximo slide. Ela tem um tema. Não, pode voltar. Pode voltar. Isso. O tema dessa aula é a importância de crescer no conhecimento para a transformação do nosso caráter. Qual o objetivo? Mostrar que conhecer a Deus transforma o caráter do cristão. Esse é o objetivo. Quando você conhece a Deus, o seu caráter, pelo poder da palavra, ele é transformado. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: a palavra tem poder para transformar o teu caráter. Que o que é caráter? Um conceito bíblico. Caráter refere-se ao conjunto de qualidades morais, éticas, hábitos que definem uma pessoa, onde é diferente de dons e talentos. O caráter é a essência que nós somos. E o grande propósito de Deus é mudar o caráter do homem que foi afetado pelo pecado. Nós já vimos que todos nós somos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas o grande objetivo da palavra de Deus é transformar o caráter do homem afetado pelo pecado, para que ele seja restaurado e moldado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos seguir um roteiro para alcançar esse entendimento. Nós vamos refletir sobre a conversão verdadeira. E nós estamos falando sobre isso aqui. Meio crente, crente vazio. Nós estamos, durante o congresso, trazendo a nós uma reflexão. Será que eu já estou convertido? Mostrar que conhecimento de Deus gera transformação. Porque entenda uma coisa: você pode estar sendo informado, mas não transformado. É importante que você seja, sim, transformado pelo poder da palavra, que é suficiente, inerrante, e através dela Deus muda o nosso caráter. E ressaltar que o caráter cristão é moldado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Tem muito crente, irmãos, só com informação. E esse é o perigo. Nós vamos entender onde queremos chegar. Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Acompanhe comigo, Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Está
projetado aqui. Os irmãos estão enxergando bem atrás? Está dando para enxergar bem? Qualquer coisa a gente apaga essa luz aqui. Está dando? Todo mundo vendo bem? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero deixar aqui uma reflexão de um pastor reformado, um homem que eu me espero em muitas coisas. John Piper diz o seguinte: onde a Bíblia é considerada a inspirada e inerrante palavra de Deus, a pregação pode florescer. Mas onde a Bíblia é tratada meramente como um registro de valioso conhecimento religioso, a pregação morre. Entendam isso. Se você, na sua vida secular, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, se você é pastor na sua igreja, se você é diácono no seu trabalho, se você considera a Bíblia, a palavra de Deus, onde ela é inspirada, inerrante, a sua vida, que é uma pregação, porque muitos de nós seremos a Bíblia que muitos irão ver, ouvir através das nossas ações, nossos atos. Se você considerar a palavra de Deus inerrante e esperada, a sua vida vai florescer. E muitos serão alcançados pelo seu testemunho. Amém? Qual era o contexto de Colossenses ali, quando lemos esse versículo? O contexto cultural diz que Colossos estava sendo ameaçado, e era ali um sincretismo entre judaísmo legalista e especulações filosóficas. E o que estava se dizendo naquele momento? Que para que você alcançasse conhecimento, você teria que ter algumas ações místicas. Esse era o ataque que estava sendo trazido nesse momento, nesse contexto dessa carta. E para combater justamente isso, vem a palavra que estamos lendo nesse momento. E outra coisa, como se dizia andar digno, naquele mundo greco-romano, estava ligado a uma honra pública e a uma reputação social. E Paulo, ele ressignifica esse conceito. Ele traz esse conceito à luz da palavra de Deus. A dignidade do cristão não depende da opinião da sociedade, mas de viver de uma maneira em que você agrade a Deus em tudo na sua vida. Porque tem crente que acha que o culto é só durante 30, 40 minutos. Tem crente que acha que só é certo quando está na igreja. Mas Paulo, ele ressignifica isso. Você está prestando um culto em todo momento da sua vida, no seu trabalho, na sua família, na criação dos seus filhos, no seu lar. O nome de Deus está sendo glorificado ou não? Você está ou não prestando um culto a Deus? E Paulo, ele ressignifica isso com essa carta a Colossos. O que é conhecimento bíblico? 3 aspectos nós vamos abordar aqui para alcançar isso, trazendo um contratempo. É mais que intelecto. Nós temos pessoas, às vezes, inteligentíssimas. Reconhecemos isso.
Eu, de formação, sou militar desde garoto, tenho escola militar, mas atuei também na área de ensino, gostei, me formei pedagogo, e gostei aqui quando o Luciano falou do pedagogo, eu fiz uma homenagem aí a nós pedagogos, e a gente sabe que nós temos pessoas inteligentíssimas, mas o conhecimento bíblico é mais que intelecto, é algo relacional. Se você está criando ou já tem um relacionamento com Deus, e nós às vezes falamos muito nisso, principalmente na igreja da Baixada, se você tem um relacionamento com Deus, você está buscando conhecimento. Conhecer está ligado à intimidade com Cristo. Eu volto a dizer que tem muito crente sem nenhuma intimidade com Cristo. E isso vai te conduzir a uma vida prática. Não é só teoria, irmãos. Não adianta você decorar algo, não adianta você buscar algo que é intelecto, se você não tem intimidade. Pode voltar. Se você não tem relacionamento. Nós vamos percorrer 4 aspectos em relação ao relacionamento e intimidade. O primeiro, vida de oração. Nós estamos falando disso aqui. Conhecimento ligado a relacionamento e intimidade que vai produzir em você não algo que é só teoria. Vida de oração, conhecimento que transforma, andar digno e frutífero e um crescimento contínuo. Paulo revela que a maturidade espiritual começa no lugar secreto. Fé e oração. Você criou um hábito na sua vida, como discípulo que você se diz hoje, muito mais que um crente, de ter uma vida de oração. Você criou esse hábito de ter momentos de oração, de intimidade. Não basta ter informação bíblica. O conhecimento íntimo de Deus molda nossa mente. Isso, irmãos, é algo que, como ouvimos, o Espírito Santo está operando em nós através da palavra. Como dissemos, andar digno e frutífero, o cristão ele não é avaliado apenas pelo que crê. Imagina se a nossa avaliação fosse apenas pelo que nós crescemos. Mas o verdadeiro cristão, ele é avaliado pela forma que ele vive. Você é avaliado pela forma que você vive. Amém. E o crescimento contínuo é como uma planta. Ela não deixa de crescer enquanto recebe água e luz. Então, enquanto você buscar relacionamento, intimidade, enquanto você não viver apenas numa teoria, mas numa prática, você não vai ter conhecimento bíblico. E é o que nós queremos deixar para você. Regeneração e evidência. Pode passar o próximo, por favor. Um cristão regenerado, ele mostra fruto visível. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Para cada um de vocês. Há frutos visíveis na sua vida? Há frutos visíveis? Você precisa refletir. Conversão sem mudança, mera religiosidade. Você é um mero religioso ou você nasceu de novo? Ou você realmente pode dizer, não mais vivo eu, mas glória a
Deus. É como a vida do próprio apóstolo Paulo, né? Paulo. Que transformação radical! O perseguidor passou a ser perseguido. A partir do momento que ele é regenerado, e a sua regeneração começa pela palavra de Cristo. Por que ele persegue? Era Cristo falando para ele, se revelando a ele. Então, em qual situação estamos? Frutos visíveis ou vivemos de uma mera aparência? Conversão sem mudança? Somos religiosos? Ou temos uma transformação radical nas nossas vidas? É importante que você responda isso para você mesmo. Qual o papel do Espírito Santo nisso? À medida que você cria um ato de relacionamento, de busca, de vida de oração, o Espírito Santo ele começa a aplicar a palavra nas nossas vidas. Guardei a palavra no meu coração para que eu não venha a pecar contra ti. O Espírito Santo começa a aplicar em nós a palavra. E então, já não mais temos uma mera religiosidade. Ele começa a moldar o nosso caráter. Porque o grande desejo é que o nosso caráter, afetado duramente pelo pecado, seja transformado pela palavra. Irmãos, isso não é força humana. É uma obra divina em cooperação com a nossa obediência. E aqui nós vamos insistir em falar para os irmãos. Se há em você os mesmos atos que você tinha antes dessa possível conversão, se há em você as mesmas práticas, isso é sinal de que não houve mudança. E nós viemos a este lugar, cada um de nós subir. Isso é perigoso demais. Eu lembro de um momento que eu estava numa missão, nós estávamos num curso e fomos convidados para um jantar e tinha alguns colegas ali que se diziam crentes. Eu gostei muito crente, eu vou me sentir tão sozinho, né? E nós fomos ali e chegou ali um jantar, todos estavam bebendo. O pastor Santo falou que não pode beber. Na Baixada também não pode beber não, né, irmão? Se defenda aí. Então, eu fiquei ali naquele local, naquele ambiente, e um dos meus amigos ainda, que se diziam crente, perguntou para mim: pô, Figueira, meu nome Figueira, pô, o seu pastor não deixa tu beber um pouquinho? Não, pode beber. E eu sozinho ali naquele ambiente, onde todo mundo bebia, socialmente. Socialmente pode, Luciano? Não, nem socialmente não pode. E eu fiquei ali exposto. E ainda ouvindo isso, não, o seu pastor não deixa não. Então, não sejais conformados. Olha aí, Romanos capítulo 12, verso 2. Olha a Bíblia aí, irmão. Vamos ver, venha comigo. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sejais conformados com esse mundo. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: não se conforme com esse mundo, meu irmão. Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia! E a palavra tem poder para operar isso.
em mim e em você. O que é não se conformar? Vamos traçar aqui 3 aspectos. Não se conformar com o quê? O mundo. A renovação da mente através do quê? Da palavra. Transformação como um processo contínuo. Voltamos ao relacionamento, ao ato de oração, de leitura da palavra. Isso é não se conformar. E como vem esse crescimento? É o que nós temos visto através do texto que nós estamos explorando. Pode passar. Crescimento no conhecimento da vontade de Deus. Qual o resultado? Uma vida digna, frutífera, em boas obras, em testemunho, em ações, e não furar a fila do rancho. Não, Luciano? Eu aprendi com você, não vou furar de novo. Não. E o conhecimento, na prática, não apenas uma mera religiosidade, ele vai trazer transformação. Vamos abrir 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler dos versos 5 a 8. Nós vamos ver que é uma escada espiritual. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versículos 5 a 8, diz o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, ao amor fraternal, o amor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma escada espiritual? Vamos lá. Nós estamos falando de transformação de caráter. Nós estamos falando de sermos um crente frutífero. Nós estamos falando de ações práticas. Nós estamos falando de não sermos meros religiosos. Nós estamos falando de uma transformação verdadeira. Nós estamos falando de um processo que vem onde entendemos que pela graça somos salvos. E isso é dom de Deus, não vem de nós. E se verdadeiramente queremos ser discípulos, precisamos subir essa escada, acrescentar o quê? Vamos lá. Virtudes da fé. E aqui eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês. Você vai se perguntar: você tem acrescentado virtudes à sua fé? Conhecimento? Não com um mero intelecto, mas através de uma vida de relacionamento, de busca constante e diária. Domínio próprio. E aqui eu vou trazer um testemunho. E um dia que eu estava em casa, me aconteceu uma situação e eu fiquei irado, nervoso, bravo. Eu só você que é bravo, não, Luciano. Eu também tenho forma de bravo às vezes. E fiquei bravo. Vou fazer. A minha esposa, ué, você não vive dizendo que a gente não tem que agir na carne? Você está querendo agir na carne? Eu falei, você está certo? Vou orar. E quando eu fui orar, Deus operou em meu favor. Não foi preciso eu entrar na carne. Porque nós precisamos ter domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Isso está sendo uma verdade na sua vida?
Você tem domínio próprio? Você é piedoso? Você é fraterno? Você está buscando conhecimento, não como um mero intelecto, mas um conhecimento relacional? E aí, diz a carta de Pedro, quem cresce nessas coisas não fica inútil. Por que nós temos tantos crentes inúteis? Por quê? Por que tem tanta gente que não quer mais servir a Deus com alegria? Porque a palavra de Deus ainda não moldou o caráter de cada um. Por que nós temos tanto crentes ociosos, infrutíferos? É o contrário, ele não dá fruto, não. Ele às vezes ainda tem o poder de matar. O caráter precisa ser transformado na prática. É isso que nós estamos vendo aqui. Se não há mudanças diárias nas suas atitudes, meu irmão, minha irmã, você está caminhando para o inferno. Se não há um testemunho diante da sua família, no seu local de trabalho, na igreja que você está, se você não é um crente frutífero, se você não é um homem ou uma mulher de Deus que deseja servir a Deus pelo que Ele é, por aquilo que Ele fez na sua vida, se o mundo ele não vê Cristo em você, pelo caráter que você tem, não há transformação na sua vida. E o grande propósito de Deus, de uma igreja que quer ser uma igreja bíblica, é buscar um crescimento relacional diário, com ações práticas. E aqui, posso passar ao próximo? Eu quero fazer algumas perguntas. Eu quero um momento de reflexão. Nós vamos estar de pé nesse momento. Você vai curvar a sua cabeça. Curva a sua cabeça. São perguntas para reflexão que nós vamos fazer nesse momento. Sua vida mostra fruto do Espírito? Você tem que responder agora. É você e Deus. O seu caráter foi transformado pelo poder da palavra. A sua vida. Próximo. Mostra fruto do Espírito. O conhecimento que você está adquirindo através da palavra está mudando as suas atitudes ou não? Você permanece da mesma forma que você era, ou você hoje pode dizer: Cristo mudou a minha vida? Aonde você pode permitir uma ação do Espírito Santo na sua vida nessa noite? Aonde? Feche os olhos, conversa com Deus. A palavra tem poder para transformar a sua vida e a minha. E o Senhor está presente neste lugar, passeando entre nós. Para que hajam frutos visíveis, para que sejamos a Bíblia que muitos vão ler. Glória a Deus. A aplicação pessoal. Nós estamos chegando à conclusão da nossa aula, que teve como tema a importância de crescer no conhecimento para a transformação do nosso caráter. Nós ouvimos uma reflexão onde a Bíblia, sendo considerada inspirada, inerrante, a nossa vida ela floresce, e onde não,
não passa de uma mera religiosidade. Nós aprendemos que o apóstolo Pedro ele fala de uma escada espiritual. Nós vamos subindo, acrescentando virtudes à nossa fé. Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Quem cresce nessas coisas não fica inútil, nem frutífero. Então, se eu estou buscando a transformação da minha vida, do meu caráter, através do poder da palavra que vem por intermédio de um relacionamento que eu tenho, e o Espírito Santo, através desse relacionamento, passa a aplicar a palavra de Deus nos nossos corações, e então nós vamos poder dizer com muita propriedade que guardamos. E agora, pode voltar no anterior, por favor. Nós estamos falando de uma aplicação pessoal e já respondemos essas perguntas. Minha vida mostra fruto do Espírito? Minha esposa, meus filhos, o meu local de trabalho, os meus vizinhos, conseguem enxergar Cristo em mim? Ou sou um mero religioso, sem transformação nenhuma, caminhando para o inferno como tantos outros estão? Eu adquiro um conhecimento da palavra, e esse conhecimento relacional está mudando a minha vida. E por último, estamos permitindo que o Espírito Santo faça isso em nós, através da obediência. E aqui nós vamos concluir a nossa aula com 3 aspectos. Conclusão. Conhecimento genuíno de Cristo transforma caráter, mas não um conhecimento intelecto, mas um conhecimento relacional, um conhecimento gerado através de relacionamento. Nós podemos afirmar isso aqui. Conhecimento genuíno de Cristo transforma caráter. Quem teve o seu caráter transformado aí através do poder da palavra, dá uma glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é quem molda em nós a imagem de Cristo. Então, se nós temos buscado todos os dias esse relacionamento diário, se as nossas vidas na prática são a prova real e verdadeira do poder da palavra em nós, isso nos afirma a dizer que o Espírito Santo moldou em cada um de nós a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, o chamado que temos está ligado a buscar esse crescimento constante na palavra, para que o nosso caráter, que foi mudado ontem, que está sendo mudado hoje e continuará a ser mudado amanhã, ele gera em nós mais intimidade com Cristo, ao ponto de chegarmos ao entendimento daquilo que o pastor Luciano falou. Nós estamos aqui não porque estamos aqui obrigados, não porque houve um convite, não porque alguém um dia, não estamos aqui porque queremos, porque nos alegramos, porque estamos felizes, porque Cristo tem mudado
nas nossas vidas, porque o Espírito Santo tem colocado em nós a imagem de Cristo. E isso, meus irmãos, nos alegra muito. Graças a Deus. Mas nos faz refletir como pastores. Por que temos tantos crentes infrutíferos, ociosos? Por que temos tantas pessoas sem transformação? O que está faltando em muitos? O grande objetivo desse congresso é que em cada aula, em cada momento de conhecimento, possamos ser confrontados a ponto de sairmos daqui com um só desejo, todos nós precisamos melhorar muito, nós precisamos buscar mais, se eu oro, eu vou passar a orar mais. Se eu leio a palavra 2, eu vou ler mais. Se eu já tenho dado um bom testemunho, eu vou melhorar ainda mais. Se cada um de nós tivermos esse sentimento, certamente, meu irmão e irmã, o nome do Senhor será grandemente glorificado em nós. E é esse o grande objetivo de Deus. Vamos estar de pé. Antes de trazermos algumas informações que muito nos alegra, nós vamos ouvir mais um louvor, vamos adorar ao Senhor. Estamos chegando ao final de um dia onde ouvimos falar da graça. Já sabemos que a mesma graça que atua hoje é que atuou lá no passado, nos dias de Abraão. De Gênesis e Apocalipse, somos salvos pela graça. Já sabemos que temos a graça sim, mas nem por isso vamos pecar. Então, por tudo isso, adore, engrandeça, exalte o nome do Deus que te escolheu, que te chamou.